Olá, meus amores. Chegamos ao final da nossa playlist, né? Tempos modernos aí de videoaulas de eletroquímica. E nesse último ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre como proteger o metal. A gente basicamente tem duas maneiras de proteger o metal, basicamente. A maneira mais tranquila, mais fácil, talvez a mais conhecida de vocês, é o famoso metal de sacrifício. Mais famoso e também o que mais cai a nível de vestibular. Que é o que eu entendo como metal de sacrifício. O próprio nome vai dizer para a gente, é aquele metal que vai se sacrificar, ele vai, a palavra, oxidar para justamente salvar, para impedir que o metal que você deseja não sofra essa oxidação. Então, o metal de sacrifício é aquele metal com tendência em sofrer justamente oxidação. É claro que o uso desse metal de sacrifício vai depender do que você está pretendendo promover essa proteção. Você imagina uma plataforma de petróleo, uma quantidade imensa de metal que tende a oxidar, principalmente pelas intempéries, água salgada, né? Então, você colocando um metal de sacrifício, que geralmente a gente usa o magnésio, você vai fazer com que o magnésio oxide, ele se sacrifica em detrimento do meu metal, lógico, o metal que eu quero proteger. Pode ser um ferro, né, ou algum outro metal qualquer. Então, basicamente, o que é que a gente tem? Vamos imaginar que você tem aqui uma barra de um metal que você deseja proteger. Você não quer que oxide. Ora, as intempéries estão aqui, o oxigênio, né, o salitre, isso tudo vai fazendo com que o meio seja bastante condutor e sirva, né, para poder promover a oxidação. O que é que a gente faz? A gente vai ligar esse metal a uma barra de um metal que tende a sofrer oxidação. Então, o que é que acontece? Se esse metal tende a oxidar, ele protege de que maneira? Bem simples. Bom, se você fizer uma análise, isso aqui é uma pilha. Você criou uma diferença de potencial. Se esse metal ele oxida, então ele vai perder elétrons para esse metal. Claro que não o suficiente para gerar uma diferença de potencial absurda. Mas, quando o oxigênio colide aqui, ele, em vez de roubar o elétron da minha barra que eu estou protegendo, ele vai roubar o elétron do metal que sacrificou. Né? Eu não vou revestir, aí é o próximo processo. Você está interligando os dois, criando uma pilha, né? E essa pilha vai fazer com que isso aqui sobre elétrons. Então, quando o oxigênio promover, ou, aspas, tentar promover a oxidação, né? Porque o oxigênio não tem cérebro, só uma brincadeira, desse metal, na verdade, quem vai oxidar, quem perdeu o elétron, foi meu metal de sacrifício. De um modo geral, eu odeio decorebas, mas de um modo geral, a gente sabe que o grande metal que a gente usa para o metal de sacrifício é justamente o magnésio. Não pode ser um metal com absurda tendência, mas também não pode ser um metal que não tenha tendência. Né? Uma absurda tendência, a reação ocorreria muito rápida. Né? Poderia até, a depender do tipo de metal, ser explosivo. Então a gente usa o magnésio, que é aquele velho meio termo. Certo? Segundo processo. O segundo processo é a famosa galvanoplastia, ou, como nós químicos falamos também, a eletrodeposição. Vocês acabaram de assistir uma aula sobre eletrólise. E na eletrólise, o que é que a gente faz? Veja lá, no cátodo, vamos discutir já já, mas lembre, cátodo, cátion, ele vai ser atraído. E ele sendo atraído, ele vai sofrer o que ali? Uma deposição. Por que não é eletrodeposição? Porque a gente viu que quanto mais elétrons eu forneço, mais cátions eu vou atrair. E se eu atraio mais cátions, eu promovo mais reduções, protegendo meu metal. De que maneira? Aí diferente. Eu vou revestir, tá certo? O metal por outro mais nobre. Então, diferente de um metal de sacrifício que eu coloco alguém com tendência a oxidar, no revestimento eu vou colocar um metal que tenda a não sofrer oxidação. E aí, por favor, como é que cai muito em vestibular? Aonde, em que polo você deve colocar esse metal? E aí vamos raciocinar para não decorar. Se você está querendo revestir uma peça, você está querendo que o cátion metálico da sua solução, vamos botar aqui uma solução de zinco, então vamos botar aqui o ZnSO4. Então aqui você tem o Zn, 2+, e você tem o SO4, 2-. Qual é o seu objetivo? Revestir, para que esse metal mais nobre, ao revestir o meu material, impeça a oxidação.
Tranquilo? Então vamos lá. Aonde que eu tenho que colocar minha barra metálica? Eu tenho que colocar minha barra metálica justamente aonde vai sofrer a deposição. Então vou colocar no polo negativo. Ou a gente poderia dizer, vou colocar no meu cátodo. Por quê? Quando você liga a corrente elétrica, os cátions do metal vão ser atraídos e aqui na superfície haverá deposição. Lembra da última aula que a gente estudou, né? A famosa lei de Faraday. A massa depositada é diretamente proporcional à quantidade de elétrons que eu estou fornecendo. Então você vai fazer com que o Zn2+, que está em solução, ganhe o elétron, por isso que eu tenho que colocar no polo negativo, o meu cátodo, e ao ganhar esse elétron, eu me transformo em zinco metálico. Esse zinco metálico vai começar a se depositar na superfície e termina protegendo, que eu chamo de uma proteção de um metal. E é lógico, aí quem vai definir o que proteger e com o que proteger é a questão, ou você, no caso, vamos imaginar que você é um químico lá, está querendo proteger. Você pode usar um crômio, né, que a gente chama de uma cromagem, você pode usar o zinco, pode usar o estanho, conhecido como folhas de Flandres, pode banhar, como a gente também fala, a ouro. O importante é entender que eu tenho que colocar no polo negativo para que os cátions do metal mais nobre sofram a redução e promovam justamente a eletrodeposição. Uma curiosidade, quando você usa zinco, o zinco específico, numa chapa de ferro ou de aço, esse nome é chamado, tá certo, de galvanização. Então, aquela chapa é galvanizada. Então, você já sabe logo que você usou uma solução envolvendo zinco e eletrodeposição de zinco em um ferro ou em aço. Então, só por curiosidade, esse processo aqui é conhecido como galvanização. A galvanização é um processo específico da galvanoplastia, né? Cuidado para não confundir, onde eu uso o zinco. Eu posso ter outros tipos de galvanoplastias, acabamos de ver. Banhar ouro, banhar estanho. O estanho você encontra muito em enlatados, latas de alimentos, aquela película um pouco mais amarelada, ali, chamada folhas de Flandres, de estanho. Latas de tintas mais simples, a gente usa o zinco, né? Que a gente diz, tá uma chapa galvanizada, uma chapa de ferro ou de aço revestida de zinco. Então essas são as duas mais químicas que eu posso dizer. Existem também os revestimentos por tinta, né? O famoso Zarcão. E aí, se quiser anotar, o Zarcão é um óxido misto, é o Pb3O4, é o óxido de chumbo 2 e 3, é um óxido misto. Né? Então, existe, eu posso engraxar, não tem problema. A questão é impedir, nesse caso do revestimento, o processo de contato do oxigênio com o metal menos nobre. Né? E o último processo, que na verdade eu coloquei aqui, não é necessariamente uma proteção. É um tipo de questão que cai bastante em vestibular, que é purificar o metal. Você tem um metal impuro e eu desejo purificar. Eu preferi não colocar nada para a gente entender o processo. Se você tem um metal, digamos que você tenha ouro e prata, e você quer purificar, você tem que fazer obrigatoriamente que alguém oxide dali e se deposite do outro lado. Estão me entendendo? Você tem uma chapa com uma mistura de metais. Como é que eu vou purificar? Fazendo alguém aqui oxidar. Se alguém aqui está oxidando, o outro está ficando puro. E o de lá de cá também, porque a partir do momento que ele oxida, então, primeiro ponto, onde eu tenho que colocar meu metal que eu quero purificar, eu tenho que colocar ele justamente no polo positivo. Porque se você colocar no negativo, você vai sofrer a redução. Aí você vai incorporar mais ainda. Então eu tenho que colocar aqui no polo positivo, ou seja, no ânodo. Então, no ânodo, aqui eu coloco o meu material impuro. E ele vai sofrer o quê? Oxidação. E ao oxidar, ele vai virar um cátion. Então, digamos que aqui eu tenho uma mistura. Digamos que eu tenho uma mistura aqui de prata e ouro. Ora, quando eu promovo a oxidação, vamos lá, quem oxida primeiro? A prata. A prata, ao oxidar, ela vai virar o Ag+.
E esse Ag+, vai fazer o quê? Vai ser atraído pelo polo negativo. Ou seja, do lado de cá, o íon prata vai sofrer uma redução. Então, vamos repetir. Claro que eu preciso de uma solução eletrolítica, mas eu posso colocar aqui uma solução eletrolítica que não atrapalhe, um cloreto de sódio, um ácido bem diluído. Importante você entender que caso você precise purificar o metal, a mistura será colocada no positivo para que ele sofra oxidação e sofra a redução no polo negativo. Se você deixar esse processo, claro que tudo aqui é teórico, né? O importante é entender, a prata vai se oxidando e se deposita aqui. De um lado você teria o ouro, do outro lado a prata. É claro que é uma condição. O importante é entender que quem oxida de um lado positivo vai reduzir no lado negativo. Nesse caso, só deixando bem claro, não é um processo de revestimento, não é um processo de proteger. É um outro tópico que eu deixei para o final também, que é muito importante, que é a parte de purificar um metal. Ok? Pronto, esse aí foi nosso último tópicozinho envolvendo eletrólise. Espero que tenha entendido tudinho. Proteger, ou eu me sacrifico, ou eu vou revestir. Se eu vou sacrificar, eu vou oxidar. Se eu vou revestir, eu não posso oxidar. Então eu coloco alguém um pouco mais nobre. E se eu quero purificar, eu tenho que fazer com que alguém oxide de um lado. Esse metal que vai oxidar de um lado, vai então reduzir do outro. Tranquilo? Beleza. Bom, agora vem aquela parte mais chata, né? Eu digo chata porque mesmo a gente não tendo aquela continuidade, né? As brincadeiras, né? O apagar o quadro, tô devendo, inclusive, aí, né, o chocolate, né? Tem que pagar um dia. Foi chocolate ou sanduíche? Eu não sei. Eu sei que eu tô devendo, né? Nossas brincadeiras, né? O magrinho. Infelizmente, a gente só teve um contato presencial 2 meses, né? Fevereiro, março. Mas pode ter certeza, assim, sem hipocrisia, acho que vocês conseguiram conhecer um pouco do meu caráter. Adorei a turma de vocês. Me sentia muito bem, muito feliz. E, assim, caso alguém não continue, passe no vestibular, por algum motivo, seja muito feliz. Espero que vocês consigam alcançar o almejado por vocês, que vocês sempre batalharam. E estou à disposição. Vocês sabem onde me encontrar, manda lá um áudiozinho, independente aí se vai continuar ou não. Estou sempre à disposição de vocês para que, com certeza, vocês possam, sei lá, com a minha ajuda da química um pouquinho, conseguir seus objetivos e conseguir, com certeza, ir em frente. E quem vai ficar, estamos aqui de novo nessa luta, próximo semestre, para batalhar mais um pouquinho. Certinho, amores? Então, beijo do magro e tudo de bom para vocês. Abração.